Bom, gente, eu peguei papelão. O papelão que eu tinha, ele não era tão grosso, mas também não era tão fino assim as placas. E aí eu medi 10 centímetros de largura. Eu achei que foi um tamanho bom. Por 25 de comprimento. Então, eu fiz as medidas que eu usei nesses nichos. Foram 10 por 25. E ficou um tamanho bem bom. Se tu achar que precisa ser maior ou menor, daí tu muda a tua medida. E aí eu cortei com o estilete, para facilitar o corte. Como eu disse, o papelão que eu tinha, ele não era nem tão grosso, nem tão fino. Então eu usei 3 placas de papelão, tá? Para poder deixar numa espessura bem boa, para poder sustentar o que eu ia pôr ali. Então eu colei as 3 placas de papelão, uma sobre a outra, com cola normal, cola de colégio, cola tenaz, aquelas colas de papel mesmo. Passei cola, passei o pincel e colei uma sobre a outra. E aí eu passei uma fitinha crepe só para dar uma segurada nas placas até a secagem completa da cola, para não desgrudar, não ter perigo de ficar mal colado e tal. Eu fiz também cantoneirinhas, tá? Os cantinhos dos nichos, eu fiz em triângulo. Tu vai cortar em triângulos. E aí, se tu quiser maior ou menor, tu mede, né, o tamanho que tu vai querer, corta o triângulo e cola uma placa sobre a outra também. Eu também colei 3 placas para ficar numa espessura bem boa. E aí, tu pode cortar os cantinhos maiores ou menores. E aí, passei a fita crepe também para segurar até a secagem completa da cola. Esse cantinho que eu fiz, ele vai dar sustentação pro nosso nicho. Não vai deixar o nosso nicho ficar dançando depois na hora de pôr na parede. Então, ele vai sustentar. Essa placa de papelão aqui, então, são 3 placas, né? São 4 cantos do nicho. Então, tu vai usar 12 placas de papelão e vai colar uma sobre a outra, né? Vai fazer 4 vezes esse mesmo processo. E a mesma coisa com os cantinhos. Tu vai fazer 4 cantinhos com 3 placas cada um. Ao total são 12 triângulos também. Então, são 12 retângulos e 12 triângulos. Eu peguei também uma folha de papel ofício, branca ou da cor que tu preferir. E vou colar agora com cola normal. Peguei a cola e o pincelzinho e vou colar a folha no papelão. Gente, aqui eu tirei a fita crepe. Esse nicho eu tirei a fita crepe, mas os outros que eu fiz eu não tirei. Então, não precisa tirar. Se tu quiser tirar, pode tirar, mas não é necessário tirar. Então, tu bota um pouquinho de cola, espalha bem com o pincel, para não ficar enrugado, né? Para quando a gente for colar depois o acabamento, não ficar enrugado, a folha não ficar enrugada. Quando nós formos colar o papel contact depois por cima. Passei cola de um lado, colei a folha, passei cola do outro também e fui colando a folha aos pouquinhos. Então, passa um pouco de cola, dobrei uma ponta e colei. Aí, com a tesoura, eu cortei o excesso de papel que ficou para facilitar na hora da colagem, na hora de dobrar ali a pontinha não ficar muito grossa e não e atrapalhar na hora de colar. Passei mais um pouquinho de cola e aí cola a outra ponta também. E assim tu vai fazer até tu conseguir revestir todo o teu triângulo, todo o teu cantinho. E aí tu vai colando. Não precisa passar muita cola, passa bem pouca cola porque o pincel ajuda a espalhar a cola. Então facilita bastante com o pincel, além de deixar lisinho, não deixar enrugado, facilita bastante porque ele ajuda a espalhar bem a cola. E o que a gente economiza também, né?
Então, não precisa de muita cola. Cortei o excesso de papel que sobrou dos dois lados. E aí, tu corta. Porque esse papel não vai aparecer, nós vamos revestir isso depois. E ele fica assim, ó, bem revestido, bem fechadinho. Vai fazer isso com todos os cantinhos, com todos os 4 cantinhos. Eles vão ficar revestidos com papel ofício, todos eles. Daí. Agora eu vou revestir as placas maiores, né, que são os retângulos. Eu tirei a fita crepe desse nicho, mas tu pode deixar, não tem importância nenhuma. Não vai interferir na hora de colar e no acabamento não vai aparecer. Eu sei porque eu te digo isso porque eu fiz. Então, esse nicho eu tirei, mas os outros eu não tirei de nenhum. Passei a cola também e espalhei bem a cola. Então, assim, quanto mais tu espalhar, quanto mais espalhado ficar a cola, menos enrugado vai ficar o teu papel. Ele não vai aparecer aquelas rugas, aquelas marcas da cola. A cola ela vai secar mais rápido e vai dar um acabamento também mais bonito. Então, quanto mais tu espalhar, mais bonito vai ficar o acabamento. Tu não precisa usar muita cola, porque como eu te disse, o pincel, ele vai ajudar a espalhar bem a cola. Então, tu pode ir passando cola aos pouquinhos e conforme tu vai precisando, tu vai passando um pouquinho mais, porque o pincel, ele ajuda a espalhar bastante. Então, tu não precisa passar muita cola, porque senão acaba sobrando o excesso e o excesso vai deixar a folha enrugada. E quando for cobrir com o papel contact, vai acabar enrugando e marcando o teu acabamento, o teu nicho, e aí vai ficar um acabamento feio. Então, aí eu colei, né, centralizei na folha de ofício e coloquei a placa de papelão bem centralizada na folha de ofício e dei uma alisada assim com a mão para tirar todas as rugas, todas as imperfeições e para colar bem, para ficar bem colada, para na hora de colocar o papel contact ficar bem direitinho, bem coladinho. A parte de trás, que vai ser a parte interna, eu passei cola de um lado, passei o pincel para espalhar bem a cola também e fui colando. Então, fiz todo o mesmo processo. Coloquei cola até a metade da placa, espalhei bem com o pincel e aí depois eu fui colando as abinhas, as folhas, né? Para poder fechar e dar o acabamento na parte interna. E aí eu passei cola, espalhei bem com o pincel, o mesmo processo. Não precisa passar muita cola, porque o pincel espalha bem. E aí depois só fechei a pontinha da folha e passei a mão assim para ficar bem lisinho. E aí tu faz a mesma coisa do outro lado. Passa um pouco de cola, espalha bem com o pincel, para depois poder colar a outra pontinha da folha que ficou. E agora eu vou fechar a outra parte da folha. Ele não vai encostar muito bem assim uma ponta na outra da folha, mas não tem problema, porque quando a gente for colocar o papel contact vai cobrir esse vão de papelão que ficou. Aí eu cortei um pedaço dessa aba aqui que ficou para facilitar no acabamento, facilitar na hora de colar. Então eu cortei todos os cantinhos. Eu tirei esse excesso de folha que ficou pelo lado de dentro. E aí, depois colei também. Aí tu corta, eu cortei enviesado, mas tu pode cortar retinho, se tu preferir. Eu cortei alguns milímetros assim acima da ponta do papelão,
para poder dobrar essa pontinha aqui do papel. Passei um pouquinho de cola e fechei. É bem pouquinho mesmo, gente, assim, bem pouquinho acima do papelão, só para poder fechar e dar um acabamento mais bonito. Passa bem pouquinha cola e vira para poder dar o acabamentozinho ali, para ficar bem quadradinho e para cobrir aquelas estrias do papelão, para não ficar marcando as laterais. Passei cola na parte que sobrou da folha e fechei. E aí tu segura um pouquinho, aperta um pouquinho para poder segurar e colar bem. Fiz a mesma coisa do outro lado. Passa um pouquinho de cola, fecha, passa um pouquinho de cola de novo e fecha. E aí tu passa a cola na aba que sobrou de papel e cola também. E aí fecha a abinha para dar aquele acabamento bem quadradinho e não aparecer as emendas do papelão. E tá pronta a primeira placa. Isso é só uma, né? Vocês vão fazer isso com todas as 4. Os 4 retângulos, vocês vão fazer esse mesmo processo. Agora, eu peguei papel contact branco, mas tu pode usar o papel contact da cor que tu quiser, ou transparente, se tu preferir usar uma folha de outra cor, ou mesmo a branca. Mas se tu for usar o transparente, tu vai ter que fechar toda a parte interna do teu papelão, porque senão ele vai aparecer. Ali onde ficou aquela sobrinha de papelão que a folha não pegou direitinho. Então, tu vai ter que revestir aquilo ali também, porque senão vai aparecer no teu papel contact, se caso ele for transparente. Eu aqui usei o branco, tá? Então, a gente tira aquele papel da parte de trás do papel contact, deixa só o adesivo. Aí, tu vai pegar a tua placa e a parte da emenda, ela vai ficar virada para cima. Tu vai colar no papel contact a parte que tem a folha inteira colada na placa. Então, tu centraliza bem centralizadinho e cola no papel contact a tua placa. E aí, tu dá uma alisadinha, ó, virei e eu alisei com a mão mesmo. Mas tu pode usar uma régua, ou se tu tiver uma espátula, pode usar uma espátula. Alguma coisa que deixe bem lisinho, que tire todas as ruguinhas, deixar bem lisinho, bem bonito o acabamento da tua placa. Aí vira e tu vai fazer a mesma coisa que tu fez com a folha de ofício. Tu vai virar e vai colar, vai fazer o acabamento. Então, eu cortei para facilitar na dobra. Cortei os cantos. E aí, eu colei. Ó, é bem fácil de fazer, gente. Bem facinho, bem simples. Do outro lado, a mesma coisa. Cortei o cantinho para facilitar na dobra. E colei aquela abinha também. Aí, as laterais, eu fiz a mesma coisa que eu fiz com a folha. Tu alisa bem, deixa bem coladinho a lateral, pra deixar bem lisinho. E aí, eu peguei uma régua pra me auxiliar na hora de colar essa lateral. Eu achei melhor fazer com a régua do que fazer com a mão. Então, passa a régua, fica bem lisinho. E é bem prático, assim, bem rápido. É só passar a régua, ela fica bem lisinho. O papel cola todinho. E aí, faz a mesma coisa do outro lado. Alisa bem o cantinho pra deixar ele bem colado. Pra deixar ele bem quadradinho, acabamento bem bonito.
e passar a régua para poder colar o papel contact na tua placa de papelão. E aí ele vai transpassar um pouquinho o pedaço do outro lado do papel contact. E aí tu vai medir, né? Antes de cortar, tu vai medir um pedaço que transpasse o outro lá, a folha, para cobrir aquele vãozinho que a gente deixou sem a folha de ofício. E aí cortei o excesso. Bem prático. E dei o acabamentozinho. Do outro lado a mesma coisa. Cortei o excesso. E dei o acabamento. E faz a mesma coisa, então. E tá pronta a nossa primeira placa. Tu vai fazer esse processo com todas as 4 placas, todas as 4 partes do nicho, e tu vai alisar bem, para deixar um acabamento bem bonito. Aqui, ó, onde eu te falei da emenda, o papel contact cobriu tudinho. Vamos revestir agora os nossos cantinhos. Nós vamos precisar de um pedaço menor de papel contact. E aí, a gente vai colocar a parte lisa no papel contact. A parte das emendas vai ficar virada para cima. Então, cola o teu cantinho no papel contact. Passa a mão assim para dar uma alisadinha. E é só dobrar as pontinhas. Esse é bem mais fácil de fazer. Só dobrar as pontinhas e tá pronto o revestimento do nosso cantinho. As cantoneirinhas, aqui vai dar sustentação pro nosso nicho. Aí aqui eu cortei a pontinha que ficou, só pra dar um acabamento. E tu vai fazer esse mesmo processo com todos os 4 cantinhos do nicho. Então, fez isso, faz com todos os 4. Agora, a gente vai colar. Eu usei cola quente pra colar as placas, tá? E agora eu vou colar as minhas placas as laterais. A parte que vai ficar embaixo e a parte de cima, então, as prateleiras inferior e superior, tu vai fazer uma virada pra cima, com a emenda pra cima, e a outra com a emenda virada pra baixo. Por quê? Essa aí é a minha parte de baixo, de cima do meu nicho, tá? Eu botei a emenda virada pra cima, virada pra fora. Porque a altura que tu vai colocar, quem olhar não pode ver a emenda, né? Então, tu vai colocar a emenda virada pra fora, pra cima. E aí, quem olhar de baixo, assim, vai ver só o papel contact, bonitinho, direitinho, bem lisinho e retinho. Então, tu vai passar cola quente na placa e vai colar uma na outra. Eu te aconselho a fazer todo esse processo de colagem em uma base lisa, ou numa mesa, ou no chão, porque tu vai precisar de uma base bem retinha para te poder fixar melhor. Então, vai facilitar bastante na hora de tu colar, se tu usar uma base reta, uma mesa, ou até mesmo no chão. Se tu preferir, pode ser até no chão, não tem problema nenhum. E aí, a outra placa que tu vai colocar com a emenda pro lado de dentro, tá? E essa parte que eu coloquei a emenda pro lado de dentro, ela ficou embaixo. Ela ficou na parte de baixo do meu nicho, porque quando a gente olha, ela não aparece pro lado de fora, a emenda.
Então, ficou pro lado de dentro. E aí, como eu coloquei algumas coisas em cima, não vai aparecer a emenda. As laterais, tu vai colocar a emenda pro lado de dentro. E vai deixar a parte lisinha, bonitinha pro lado de fora. E aí, tu pode ver como que tu vai fazer essa colagem. Então, a parte inferior e a superior, eu coloquei pro lado de dentro das laterais, mas tu pode colocar pro lado de fora das laterais, para ele ficar mais alto. E aí, é só passar a cola quente e segurar um pouquinho, porque a cola quente é bem instantânea. A secagem é bem rápida. Agora, nós vamos colar os nossos cantinhos, tá? Os cantinhos, nós vamos colar com a parte da emenda pro lado de fora, que vai ficar pro lado da parede, que é a parte de trás do nicho. E a parte lisa, a parte inteira, vai ficar pro lado de dentro, que é a parte que vai aparecer do nicho, para não aparecer aquela emenda. Então, passa a cola quente nos dois lados. E é só colocar o cantinho bem no canto mesmo do nicho. Então, tu vai colar um lado, vai colar o outro e vai fazer isso nos 4 cantos. Isso é o que vai dar sustentação pro teu nicho, porque senão ele vai ficar dançando. E aí não vai ter sustentação quando tu botar alguma coisa, até quando tu pegar ele na mão, ele vai ficar dançando de um lado pro outro. Então isso facilita bastante. Passa a cola de um lado e do outro e cola o nicho bem no cantinho, para ele segurar bem todas as 4 placas do teu nicho. E tu vai fazer o mesmo processo com os 4 triângulos, os 4 cantos. Passa a cola quente em 2 dos lados e centraliza ele bem juntinho, para ficar bem colado e bem firme. Segura um pouquinho e tá pronto. A cola quente é maravilhosa, porque ela é instantânea. E no papel contact, como ele é um plástico, facilita bastante na hora de colar. Ela cola e não desgruda mais. Eu escolhi o papel contact para facilitar na hora da limpeza, tá? Mas tu pode fazer com outro material, inclusive pode até pintar, se tu quiser pintar. E aí, agora eu vou te mostrar o resultado final. Esse, então, pessoal, foi o resultado final dos nichos do quarto dela. Eu fiz 3 para colocar aqui. Fiz 3 nichos. E eu vou mostrar para vocês o acabamento. Então, né, como eu falei para vocês, que a parte superior eu colei com a emenda voltada para fora. E a parte inferior eu colei com a emenda voltada para dentro. Assim não aparece a emenda para quem olha assim a primeira impressão. E aí fica o acabamento bem bonitinho. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tenham curtido essa dica. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, se inscrever aqui no canal e seguir as páginas no Facebook e no Instagram. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!